Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas esta noite. Que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais, Deus, a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa estar visitando as necessidades, Pai. Porque só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui dentro, Senhor. Mas eu creio, Pai, que Tu és o Deus da providência, Pai. E eu quero profetizar nesta noite sobre a vida dos Teus filhos, a providência, a solução. Eu quero profetizar a abundância do Senhor sobre os lares, sobre as casas. Visita os celeiros, visita a despensa, Senhor, dos Teus filhos. Visita a vida financeira, Pai, de cada um que está aqui nesta noite. Vai quebrando toda amarra, todo grilhão, toda corrente, tudo aquilo que tem impedido os Teus filhos de crescer, de prosperar, Senhor. Tudo aquilo que vem, Senhor, como entrave, que o Senhor possa estar tirando nesta noite, Pai. E que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida dos Teus filhos. Assim eu profetizo, determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor possa, Senhor, estar tomando a vida do Teu filho agora que vai ministrar esta mensagem. Que ele venha ministrar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Que não sejam as palavras dele, Espírito Santo, mas que sejam as Tuas palavras. E que o Senhor possa trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai. Aquilo que nós precisamos, que só o Senhor pode suprir. Que o homem não pode suprir, Senhor, mas o Senhor pode. Que o Senhor possa estar assim, direcionando a Tua mensagem aos nossos corações. Que nada passe desapercebido. Que nenhuma palavra passe desapercebida esta noite, mas que possa ser cravada em nossos corações. E que nada venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui, que bom Deus aqui. Vocês também nos acompanham através da live. Que Deus os abençoe. Que Deus continue abençoando o ministério de louvor. A irmã que dirigiu esse culto. Que Deus continue abençoando o irmão Gil, líder desse culto da família. O nosso pastor Josias, que trouxe alguns projetos que vão grandemente abençoar essa comunidade. Eu acredito que vai alcançar do menor ao maior. E acredito também, queridos, que nós estamos vivendo um tempo novo nesse ministério. Eu acredito que muitos frutos serão gerados aqui através da direção, da visão que o próprio Deus tem colocado no coração do nosso pastor. E eu muito me alegro em poder, de alguma maneira, contribuir para aquilo que Deus tem ministrado aqui neste lugar. Amém? Eu quero caminhar com os irmãos por alguns instantes falando a respeito do nosso serviço, do meu serviço e do teu serviço. Jesus já está falando neste culto, louvado seja Deus. E se você continuar conosco, prestando atenção em espírito, eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar de maneira poderosa essa palavra no seu coração. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Glória a Deus. Pedro fica logo depois de Tiago. 1 Pedro, a gente vai ler o capítulo 4. Pedro, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 8. Glória a Deus. O irmão projetou ali também, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A minha versão é NVI.
E eu vou ler aqui na minha versão. A partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Repita comigo: múltiplas formas. Glória a Deus. Múltiplas formas. Versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Maravilhoso Deus, nós nos rendemos diante de Ti nessa noite, Pai. Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai, um culto da família, onde nós aprendemos com a Tua palavra que só o Senhor é Deus, Pai. Senhor, Tu és grande, nós somos pequeninos, Pai. Mas esses pequeninos, Pai, escolheu a melhor parte de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz. E é por isso que nós temos essa certeza que isso não será tirado de nós, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, pela Tua palavra lida, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a explicar e aplicar em cada coração, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por este lugar, por essa porta aberta, onde pregamos o Teu evangelho, onde é ministrada a verdade, ó Pai, que liberta o homem do cativeiro, ó Deus. Deus, no nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, fala conosco, Pai, através dessa mensagem. Eu oro já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Podem assentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos em serviço, nós pensamos em servir, em trabalhar, em se movimentar, em fazer algo para um determinado fim. Normalmente nós somos motivados a prestar um serviço que nos traga algum retorno, seja ele financeiro ou uma troca de favores. O fato é que sempre pensamos ter algum benefício, ter algo em troca. A maioria das pessoas ela tem se preocupado consigo mesmo, esquecido do próximo. É a ideia de cada um por si e Deus por todos. Ideias que mostram uma sociedade individualista, um mundo capitalista que lança um contra o outro. Ao invés de cooperação, há uma competição. Aquele que está do nosso lado, sempre ele é visto como um adversário e não alguém capaz de servir. Mas eu louvo a Deus porque isso é o que o mundo diz, isso é o que o mundo prega. Porque nós temos um exemplo para o nosso serviço. Aliás, o maior e melhor exemplo para o meu serviço, para o teu serviço, se chama Jesus Cristo. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos ensinamentos, exemplos acerca do serviço. O texto base que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar a necessidade que temos em aprender a servir. E servir com a única intenção, para que Deus seja glorificado. A carta de 1 Pedro, ele fala de um encorajamento aos irmãos, aos crentes da época, que estava vivendo um tempo muito difícil de perseguição. E Pedro, ele vai encorajar os irmãos a ter um estilo de vida diferente. Por quê? Porque só assim poderia evidenciar a glória de Jesus sobre eles, tanto para os crentes como para os não crentes.
E no versículo 10, uma dessas orientações, ele vai dizer assim: olha, vocês precisam ter um estilo de vida de serviço, servindo um ao outro. E Pedro sabia muito bem do que estava falando. Afinal de contas, Pedro foi testemunha ocular de Jesus. Pedro andou com Jesus. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, vai dizer assim: como filho do homem que não veio para servir, mas que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus, ele descreve o seu ministério aqui na terra, que foi entre os 30 aos 33 anos, em um termo prático, em um ministério de serviço ao próximo. Podemos dizer que Jesus tinha essa preocupação no coração de servir o próximo. E Pedro, queridos, ele aprendeu isso à risca. Jesus, onde chegava, ele pregava, ele anunciava o reino, ele tinha esse desejo de alcançar, de abençoar as pessoas. Podemos pensar que ele tinha essa preocupação de ocupar as necessidades, de atingir as necessidades mais urgentes do ser humano. A Bíblia diz que quando ele chegava em alguma aldeia ou cidade, ou até mesmo pelo caminho, as multidões vinham até ele. Eram doentes em busca de cura, oprimidos em busca de libertação, eram famintos em busca de alimento, eram religiosos sedentos em conhecer a verdade. E ele saciava essa sede. Então esse era o primeiro aspecto do ministério de Jesus. E ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E ele continua sendo servo que serve, intercedendo por mim e por você ao lado do Pai. Aleluia, glória a Deus. E ele hoje está aqui, queridos, exatamente dentro do seu perfil ministerial para te servir. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua autoridade, se tornando escravo. E com esse exemplo, Jesus, ele estabelece algo que tira todos os costumes, cultura mundanas, hierarquias falsas. E aí ele estabelece a marca que deve caracterizar todos os seus discípulos: servir. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Eu e você precisamos aprender esse princípio e ser o primeiro a servir. Amém? Um dia eu e você nos entregamos a Jesus, confessamos a Ele com a nossa boca, crendo no coração. Mas se nós não entendermos o chamado para servir, infelizmente não fazemos parte com Ele. Se o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa servir. E eu e você não temos desculpa para servir. Porque no versículo 10 vai falar de múltiplas formas. Talvez na sua tradução vai estar multiforme. Semana passada eu estava conversando com um jovem que se reconciliou aqui com Jesus. E ele desabafando algumas coisas comigo. Ele falou que ficou muito tempo afastado e ele queria voltar e servir ao Senhor, mas ele não conseguia se identificar em uma área. Eu disse a ele: pois bem, você está no melhor lugar, porque os projetos que o pastor tem lançado aí é para alcançar todos. Ninguém tem desculpa para dizer que não pode servir. A palavra de Deus vai falar de múltiplas formas. Múltiplas formas. Deus, ele nos usa de múltiplas formas para revelar ao mundo o seu amor. Então, de maneira nenhuma, queridos, eu e você podemos deixar que o mundo venha ofuscar essa característica minha e sua, porque o nosso serviço é testemunhar do Senhor. O chamado para sermos luz do mundo deve ser evidenciado pelas boas ações. Quando Jesus ele vai falar de luz em Mateus no capítulo 5, versículo 14,
ele está se referindo às vidas que são atraentes por serem cheias de bondade, de misericórdia, de justiça, de amor. Então, uma vez que a nossa vida foi iluminada pelo Evangelho de Cristo, ela deve refletir em ação, em boas obras, em serviço, e tudo isso deve redundar para a glória de Deus. Ou seja, o Evangelho deve ser traduzido em serviços para a glória de Deus. No versículo 11 vai dizer: se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ei, queridos, Deus já proveu na sua vida dons para você testemunhar que Ele é bom. Amém? Dons são capacitações dadas pelo próprio Deus para você servir a Ele, servindo ao próximo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Eu costumo dizer que há um privilégio em servir ao próximo. Aliás, não existe trabalho, queridos, mais honroso na face da terra em ajudar o próximo em suas necessidades mais simples ou até mesmo na mais urgente. Quer ser parecido com Jesus? Sirva. Sirva em casa, sirva na rua, sirva na igreja, sirva no seu trabalho. Até no trabalho secular, onde nós ganhamos o pão de cada dia, nós estamos servindo ao Senhor. Você sabia disso? Quando nós carregamos essa palavra aqui no coração, muda tudo. Colossenses 3, a partir do versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa palavra me ajuda muito. Eu acho que a maioria de vocês aqui sabe que eu sou funcionário público e em 4 anos a gente muda de chefe, de pessoas para nos dirigir ali. E graças a Deus a gente consegue se adaptar a essa mudança muito rápido. Mas diante disso tudo, os chefes que vão ficando de um governo para o outro, eles já me conhecem e solicitam a minha função, o meu trabalho em outros setores. Não porque eu sou simpático, bonitinho, mas porque eles entendem que eu faço o trabalho com amor, com dedicação, com responsabilidade. Aquilo que entregam nas minhas mãos, eu procuro devolver corrigido, bonitinho. Mas inocente eles, irmão Antônio, porque antes de servir a eles, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Olha aí as múltiplas formas de servir ao Senhor. O outro exemplo, eu e o varão ali, Antônio, começou a estudar teologia porque nós gostamos da palavra, gostamos de aprender de maneira profunda, gostamos de ensinar a pessoas que não sabem. E uma palavra que é tão poderosa, que transforma, que cura, que liberta. Então, nós somos apaixonados por essa palavra. Mas de maneira nenhuma eu posso me isentar de servir ao próximo em suas necessidades físicas, queridos. Lembra do bom samaritano? Passa o sacerdote, conhecedor da palavra, passa o levita, mas só quem ajuda de verdade é o bom samaritano. Independente da área, eu fui chamado para servir, você foi chamado para servir, queridos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que há um reino nos céus preparado para os servos, desde a fundação do mundo. Em Mateus, no capítulo 25, 35, diz assim, escute bem: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aí no versículo 37, a Bíblia diz que o justo pergunta: quando, Senhor, eu te vi com fome? Quando foi que eu te vi com sede? Quando foi que eu te vi preso? Aí no versículo 40 o Senhor vai responder: quando vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Isso é servir a Deus, queridos, servindo ao próximo, cuidando, zelando, amando as pessoas. E eu e você só conseguimos fazer isso sem segundas intenções quando nós temos amor. Porque o amor, ela é a motivação para o nosso serviço. O amor faz toda a diferença. Quando sentimos o amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta é natural. Queremos servi-lo. Lembra do primeiro amor? Eu não sei quantos se lembra do primeiro amor, mas somos inundados, somos impactados por aquele amor que a gente quer entregar folheto, quer evangelizar, quer falar para a família, a gente quer gritar para o mundo quando nós somos impactados pelo primeiro amor. Só que aí vai passando os dias, vai passando o tempo, e as coisas do mundo, infelizmente, vai nos distraindo, vai nos tirando os nossos focos. É por isso que Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 em diante, vai dizer assim: abandonastes o teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Ou seja, o amor está ligado à obra. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer: pois o amor de Cristo me constrange. Paulo, ele se sentia obrigado, ele se sentia forçado a anunciar o evangelho, depois que ele é impactado pelo amor de Jesus na vida dele. E em Romanos ele vai dizer no capítulo 1, versículo 14: eu sou devedor desse amor. Paulo se sentia devedor, queridos. Então, quem serve de forma genuína, quem serve de forma sem segundas intenções, é quem é cheio, é quem é preenchido do amor de Deus. E eu creio que cada um de vocês tem esse amor no Senhor, e temos essa oportunidade, através do homem de Deus que trouxe projetos para este lugar, onde nós vamos ministrar, onde nós vamos servir ao Senhor, cada um na sua área, nas múltiplas formas, e Deus vai ser glorificado, exaltado através da sua vida. Amém, queridos? Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Neemias, quando ele recebe resposta do seu povo, da sua cidade natal, que estava em sofrimento e humilhação, a Bíblia diz que Neemias sentou, chorou, se lamentou por dias. O amor que Neemias tinha pelo seu povo, queridos, era tão grande que ele deixa a vida de conforto como rei, como copeiro do rei, e se humilha na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo ajuda. Então, o amor, ele nos faz isso. O amor nos impulsiona a aceitar desafios. O amor nos preenche de maneira que a gente quer compartilhar com o próximo. O segundo maior mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. E Pedro, ele sabia disso, porque ele vai falar no versículo 8: sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros. Quando você tem amor, você consegue servir sem segundas intenções. É para a glória de Deus. Tem um ditado que diz assim, que é possível você servir sem amor, mas é impossível você amar e não servir. Isso é serviço. Isso é o meu e o seu serviço. E há uma recompensa para o meu serviço e para o seu serviço. Já sabemos que tem um reino nos céus separado para os servos do Senhor. Quantos servos temos aqui hoje? Glória a Deus. Mas enquanto aqui na terra, enquanto fazemos parte da grande comissão do chamado para servir, a Bíblia diz, Jesus diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, irmãos. Quer coisa melhor do que isso, do que a presença de Jesus, que dinheiro nenhum pode pagar. Só quem serve e conta com essas intervenções, que sente a presença de Jesus, sabe do que eu estou falando. Pessoas comuns, pessoas que não servem, jamais vão sentir essa presença. Em Atos, no capítulo 10, fala de um centurião chamado Cornélio.
A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus e dava muitas esmolas. E um belo dia apareceu um anjo na sua casa. E ele, cheio de temor, pergunta: o que é isso, Senhor? E o anjo responde: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Os que decidem servir ao Senhor com alegria contam com grandes intervenções do Senhor. Quando Cornélio ele serve ao Senhor dando esmola, abençoando aqueles que não tinham, por causa de uma pregação do próprio Pedro na sua casa, a Bíblia diz que toda a sua família foi cheia do Espírito de Deus, toda a sua família foi salva. O teu e o meu serviço o Senhor tem contemplado, queridos. Mas a pergunta é: de que forma eu tenho servido ao Senhor? Quando a gente vê histórias como essa do centurião chamado Cornélio, a gente aprende que enquanto nós estamos fazendo para Deus, enquanto nós estamos servindo a Deus, enquanto nós estamos dando credibilidade às coisas de Deus, Deus está trabalhando lá nos nossos irmãos. Deus está trabalhando nos corações mais duros da nossa casa. Deus está trabalhando na sua vida, irmã Isabel. Deus está trabalhando na vida do seu filho. Aleluia. Quer ver um outro exemplo? Jó. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jó, mas muitos só conhecem a história de Jó, o início e o fim. A Bíblia diz que quando Satanás ele se apresenta ao Senhor, eles têm uma rápida conversa e o Senhor pergunta: tem visto o meu servo Jó? O primeiro adjetivo que Deus usa para Jó era servo. Depois ele vai dizer homem reto, que se desvia do mal, homem íntegro. Mas o primeiro adjetivo que Deus usa para Jó era servo. E aí todos nós conhecemos a história. Jó passa por grande tribulação, por grande sofrimento, perde tudo. Mas Deus restitui Jó muitas vezes mais, porque Jó tinha moral com Deus. Jó era servo. E eu quero ler para vocês aqui Jó capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre. Isso aqui é Jó falando. Eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa do desconhecido. Como eu falei, servir a Deus é um privilégio, queridos. Jó era servo do Senhor. Jó era servo do Senhor. Como diz em 1 Coríntios 5, capítulo 15, versículo 58, seja firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Servir a Deus, queridos, é um propósito que todo crente deve seguir. Aleluia. Mas precisamos servir como Pedro nos ensina, servindo um ao outro com amor. Isso é mostrar para o mundo que somos um povo diferente, que somos um povo da palavra de Deus, não porque carregamos ela para um lado e para o outro, mas porque buscamos viver o que nela está escrito. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, o convite para cada um de nós é entender a importância do chamado para servir. Quando nós entendemos esse sentido da vida, escute, quando nós entendemos de fato esse sentido da vida em servir ao Senhor, somos de fato felizes. Sabe por quê? Porque voltamos ao plano original, ao plano perfeito de Deus. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo para fazermos boas obras, e as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Estou finalizando. Então,
Eu e você não estamos aqui na terra, como diz um amigo meu, respirando ar, gastando ar, sendo um peso morto. Como diz a ciência, nascer, crescer, reproduzir e morrer. O Senhor tem muito mais para mim e para você, queridos. Amém? O Senhor tem muito mais para mim e para você. Servir a Deus é obedecer um plano divino. E pode ter certeza que quando você serve a Deus, a sua vida é completa, ela é preenchida. E nós temos essa oportunidade aqui neste lugar, porque é múltiplas formas. Como o irmão ministrou aqui, não é profissional no louvor, mas está aqui situando, está aqui abençoando vidas, está ministrando. Então tem a oportunidade de trazer uma palavra, de ficar na portaria. Tem uma oportunidade para todos, irmãos. É múltiplas formas. Eu e você precisamos entender esse chamado para servir e ter uma vida que agrada o coração do Senhor. Foi esse o propósito da minha vida e para a sua vida. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade. E eu creio muito que o Senhor está ministrando nos nossos corações, que este lugar vai ser muito, muito abençoado através da sua vida. Amém, queridos? Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua presença. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que através da tua palavra o Senhor tem falado com a tua igreja, tem ministrado nos nossos corações o desejo que está no teu coração. E nós louvamos ao Senhor, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui como igreja reunidos para aprender, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor, fazendo a diferença, Pai, testemunhando que o Senhor é bom, falando do teu amor de múltiplas formas. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Continua, Espírito Santo de Deus, completando essa palavra aos corações, que possamos ser movidos pelo teu amor, que possamos ser impulsionados pelo teu santo e maravilhoso Espírito, com o único propósito, Senhor, de servir ao Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado para todos sempre. Nós rendemos glória, graças a ti, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E aplauda ao Senhor, queridos, por essa palavra, em nome de Jesus.